Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo no estilo Pinta e Fala e vai ser da cachorrinha Mika. A cachorrinha Mika, ela tem uma pelagem preta com manchas brancas, então sempre quando eu começo um cachorro com pelagem preta, eu começo com um fundo no Payne's Grey. O meu Payne's Grey é da Winsor & Newton, da linha Cotman, da linha universitária. O Payne's Grey, ele é um cinza com um fundo azulado, então depois que eu passo o preto por cima, ele fica num tom azulado por baixo, que é o tom azulado do pelo preto. Para fazer o fundo da língua, eu usei o French Vermilion da Sennelier, que é uma tinta profissional, bem diluído, que ele fica um rosinha. E para o fundo do queixo, eu usei uma mistura do Indian Red, do Burnt Sienna e do Burnt Van Dyck da Cotman, para dar o tom mais avermelhado do queixo da Mika. No olho, eu comecei com o fundo no Burnt Van Dyck, e depois eu fui contornando com o sépia, numa mistura de sépia com um pouquinho do Ivory Black da Sennelier, para dar uma escurecida no contorno do olho e na bolinha preta. Depois que eu contornei o olho, eu começo a escurecer um pouco mais e dar um tom avermelhado no olho dela com o Indian Red e o Burnt Sienna. Então, quando eu estou no final do olho, eu começo a passar a parte preta com o Ivory Black na íris do olho e um pouco no contorno e nas sombras do olho. Eu escureço um pouco o olho sempre com o sépia da Sennelier. Para fazer as luzes do olho, eu uso uma tinta da Acrylex, que é uma tinta guache. Eu sempre tento contornar com a tinta guache branca onde seriam os reflexos do olho. Eu faço um pouco mais para dar uma aparência mais viva. O nariz, eu começo pelas duas partes mais escuras e vou fazendo os tons um pouco mais claros com a tinta Ivory Black mais diluída. A língua, eu faço os tons de sombra com o sépia e um pouco do Payne's Grey, e depois eu vou fazendo um pouco mais de coloração com o French Vermilion diluído. E então, é só ir adicionando camadas para o desenho ficar com uma cor mais forte. Eu gosto de adicionar camadas mais diluídas e aumentando a cor, porque na aquarela você trabalha da cor mais clara para mais escura, porque é muito difícil tu clarear uma cor na aquarela. Então, depois que eu passei as camadas das cores mais claras, eu começo com o sépia e o Ivory Black a dar a escurecida nas partes mais escuras da boca e a fazer um pouco desse contorno e das sombras. Então eu começo o processo que é o meu processo de fazer a pelagem dos cachorros e dos gatos. Eu trabalho com um processo de fio a fio. Eu faço pelinho por pelinho e vou construindo camadas nesse processo. Então, quando eu vejo que a pelagem do cachorro tem uma parte mais escura e uma mais clara, então eu faço mais camadas na parte mais escura e menos camadas na parte mais clara, mas sempre trabalhando com a tinta diluída. Esse é um ponto importante porque eu não diluo muito a tinta e nem muito pouco. Ela tem que estar num ponto aguado, mas não que você pegue e o pincel fique grosso. Isso também é importante, não pegar muita tinta no pincel. No caso da Mika, que ela tem uma pelagem um pouco mais comprida, eu tô usando o pincel 0, que ele tem um comprimento maior das cerdas. Se for um gatinho ou se for um cachorro com pelo curto, eu uso o 00, que ele tem um comprimento menor. O preto que eu estou usando é o Ivory Black da Sennelier. Ele é uma tinta profissional e ele é uma tinta que ele tem muita transparência conforme você adiciona água. Então, se você deixar ele mais aguado e passar a primeira camada, você pode passar a segunda camada e você ainda vai conseguir enxergar a primeira camada. Isso se chama transparência de tinta. O que constitui a aquarela é uma tinta com transparência. Então, por isso é muito importante a gente utilizar tintas universitárias e profissionais com qualidade, porque as tintas escolares geralmente elas têm corante, elas não têm pigmento e elas não são transparentes, elas têm pouca transparência. Então, isso eu vou explicar provavelmente em algum próximo vídeo sobre o porquê que eu troquei as minhas tintas das Pentéis, que são escolares, para as Winsor & Newton da linha Cotman, que são universitária, e a Sennelier. A Sennelier é uma marca profissional. Essa é a parte mais demorada na minha pintura dos cachorrinhos, que é quando eu tenho que fazer pelinho por pelinho, eu tenho que cuidar a direção do pelo,
e a quantidade de pelos e não fazer eles com um formato que fique uma linha só. Então o que eu faço? Eu começo a fazer tipo rodelas e eu vou fazendo, eu nunca passo o pincel 2 vezes onde eu já passei, porque eu só trabalho na técnica do papel seco e a tinta úmida. Eu não trabalho úmido no úmido, ou molhado no molhado. Eu trabalho seco, molhado no seco, com a tinta molhada no papel seco. Conforme eu vou fazendo a pelagem, também eu vou escurecendo um pouco da boca e um pouco de outras partes da mica conforme eu vou vendo, porque assim que você vai adicionando o pelo, você vai tendo uma noção melhor dessa claridade, da entonação da tinta, e você pode escurecer mais e etc, para dar uma realidade maior ao desenho, para seguir uma forma mais como está na foto. Uma das partes mais importantes na minha técnica é seguir a direção e o formato do pelo. Eu sigo a direção do pelo e o formato dele. Essa técnica, quando eu comecei, eu procurei muitos vídeos de aquarela, mas nunca era a técnica que eu queria, sabe? De só adicionar sombras, etc. Eu queria uma técnica real. E isso só tinha em vídeos de pintura com lápis. Então, eu transformei a minha técnica em aquarela com as técnicas de pintura a lápis. Foi isso que eu fiz e deu certo pra mim. Eu tô feliz com a técnica. Por eu ser uma pessoa muito perfeccionista, eu não consigo ainda deixar uma marca de pincel ou só dar uma pincelada. Eu não consigo enxergar as marcas de pincel soltas ou aparecendo na pintura. Eu tenho que fazer uma pintura mais realista possível, com técnicas mais realistas. Então, tipo, agora vocês vão ver uma dificuldade minha, que é o meu gato Yoda dormindo no meu braço e não me deixando pintar. Todas as minhas pinturas têm o selo de aprovação Yoda de produção, então são todas muito bem supervisionadas. Para fazer o branco do pelo, eu faço um fundo com a tinta guache da Acrylex e depois eu passo a tinta Nanquim também da Acrylex para deixar ele um branco bem mais branco, dá pra se dizer, principalmente quando o pelo branco ele se sobrepõe ao fundo. E é isso aí, pessoal. Depois eu só termino o fundo, passo uma tinta cor ouro e dou alguns detalhes e tá pronto a cachorrinha Mica. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se inscreve no canal. Muito obrigada e até a próxima.